Ô, Profeta, já tô íntimo, já tô chamando de Profeta, hein? Tá tudo bem. Profeta, o Pix foi uma revolução para a vida dos brasileiros, porque ele trouxe muita gente que não era bancarizada para o sistema bancário. E nenhuma outra tecnologia fez isso. Não foi o boleto, não foi o Docs, não foi o TED, não foi o Internet Banks, foi o Pix, e já foi de um jeito tão complexo porque ele colocou o banco no bolso de todo mundo, que é o celular, e não só com um banco, com vários bancos, porque a pessoa pode ter conta bancária no Itaú, no Bradesco, no PagBank, no Magazine Luiza, enfim, em vários locais. E as pessoas, cada vez que eu falo com alguém, que eu digo que eu sou repórter de tecnologia, alguém fala assim, eu tô com um problema com o Pix. Eu falei, ih, lá vem. Minha cunhada foi alvo de um ataque. Eu falei, tá bom. Por que tá acontecendo? Por que o Pix é tão visado como porta de entrada para ataques? É porque as pessoas não têm letramento digital? Ou é porque ele é falho? Eu acho que não. O que tá acontecendo? Você percebe, a tecnologia do Pix foi muito bem criada. Eu acho que o Pix, se já não virou, vai virar referência para o mundo inteiro de como fazer transação digital. É uma super tecnologia que, diferente de muitas outras coisas, foi pensada com segurança. O Pix tem uma qualidade no que se faz ali, se usa muita criptografia no Pix, ou seja, a estrutura do Pix ela é muito reforçada. Só que daí virou o meio de pagamento principal. E aí o atacante, quando ele sente o cheiro de sangue, ele não vai desistir só porque o Pix é seguro, né? Então, assim, vão se buscar... essa mesma dinâmica acontece em outras vertentes em cibersegurança, né? Ele vai encontrar qual que é o elo mais fraco da corrente. Porque a infraestrutura do Pix é muito bem feita, o Banco Central faz um ótimo trabalho. Reclamem o que quiserem reclamar, o Pix está aí muito bem estabelecido, muito bem feito, né? E aí o atacante está buscando agora o elo mais fraco da corrente. Qual que é o elo mais fraco da corrente? Não é o banco, não é quem recebe a grana, é quem manda. É quem manda a grana. E aí é onde a gente começa a ver esses desdobramentos de ataques. Você pode perceber que 99,9% dos ataques que você já ouviu falar de Pix, a gente está falando de por trás de engenharia social. A engenharia social é uma vertente de ataque das mais utilizadas em cibersegurança. Eu acho que é um bom momento para você explicar o que é engenharia social, porque eu topei outro dia no Instagram com um post da Associação dos Engenheiros dizendo que engenharia social é um ramo da engenharia e que deveria se parar de usar esse termo, porque é um ramo que lida com construções sociais ou para pessoas com vulnerabilidade social. Ou seja, o que é engenharia social quando a gente não está falando do ramo da engenharia? A engenharia social é a arte de você manipular as pessoas de fazerem alguma coisa que ela talvez não queira fazer. Então, existe muita técnica de persuasão. Isso chama boleto, cara. Existe muita técnica de persuasão dentro da engenharia social para fazer com que as pessoas façam as coisas que muitas vezes elas não querem fazer, né? Mas de algum jeito ele vai tentar manipular a arte da manipulação, a arte da enganação, de tentar trazer de alguma forma que aquela pessoa acredite em uma narrativa e execute alguma coisa, porque a pessoa é a dona do cofre ali, né? Ela que tem a chave para fazer o Pix sair do banco A para o banco B. Sim. Né? Como ele não consegue atacar a infraestrutura em si, né? Ou até consegue atacar a infraestrutura, mas a infraestrutura é segura e consegue proteger, ele vai tentar fazer com que aquela pessoa faça aquilo em nome dele. Né? Então, a engenharia social tem essa ideia de fazer com que as pessoas façam coisas arbitrárias, que teoricamente elas não façam. Por isso que você pode perceber que a grande maioria dos ataques de engenharia social, eles têm muita urgência. Ah, tem que ser para ontem, tem que Porque fazer... Porque depois que você caiu num ataque de engenharia social, é aquele momento que você fala, poxa, em sã consciência, acho que eu não faria isso, né? A urgência faz você fazer, né? Precisa se falar de que se você recebe uma mensagem de uma pessoa que você, né, de um telefone que você desconhece, falando que é o gerente da tua conta, pedindo para você fazer tal transação. Para pensar por um momento, você faria isso em condições normais de temperatura e pressão? Qual foi o exemplo mais absurdo de engenharia social que você já viu? A gente vê todos os dias coisas acontecerem do tipo, a pessoa está na casa dela trabalhando no remoto. Né, o que aconteceu também, né, mais um fenômeno pós-pandemia. Claro.
Alguém liga para ela e fala que é do helpdesk da empresa, falando, preciso que você instale tal ferramenta. A gente vê isso acontecendo todos os dias. Né? É difícil de falar, quando você coloca num contexto de engenharia social, por isso que tem sempre essa demanda da urgência. A gente sempre percebe que, né, o atacante, ele sempre quer que você faça as coisas na hora. Né? E muitas vezes, e aí, de novo, o problema do advento da inteligência artificial na mão do atacante. Antigamente, ele fazia as coisas massivas. Muitas vezes mandava uma mensagem, para dar um exemplo para ilustrar, mandava uma mensagem falando que o banco X estava infectado. Você fala, pô, ou que você precisava fazer a transação, aprovar tal coisa no banco X. Fala, bom, mas eu não tenho conta no banco X. Né? E aí, quando a gente soma a capacidade analítica da inteligência artificial, de buscar informações, de trazer informações para você. Com um monte de vazamento que existiu nos últimos... Você noticiou várias vezes vazamentos de informação à torta direito aí, né, nos últimos anos. Quando você soma essas duas capacidades e aí se faz um ataque específico com um dado específico seu, confirmando tua data de nascimento, dando o número do teu documento, teu endereço, torna aquela engenharia social que era tão boba mais legítima, né? E faz com que as pessoas caiam, né? Então, a gente precisa, todo momento, relembrar de que se tem urgência, você precisa ter certeza que você está falando pelo canal correto, né? Ter certeza que você tem ali no teu catálogo de endereço quem é o gerente da tua conta. Uhum. Qual é o aplicativo que você sempre usa para fazer a transação? Sabe, sempre duvidar faz com que você comece a atrasar, causar esse arrasto. Sim. Né? E outra coisa que a gente percebe, o atacante de engenharia social, ele quer sempre muito volume, né? Ele precisa capitalizar o trabalho dele, né? Então, se ele vê que está demorando demais para você executar, ele vai para o próximo. Vai pro próximo. Exatamente. Antes de chamar o Diogo de volta, o que você me falou me deixou com a pulga atrás da orelha. Essa série de vazamentos massivos que aconteceu, quem não foi vazado, é porque não descobriu ainda, faz com que o usuário tenha pouco poder sobre os próprios dados. Diante disso, a preocupação com privacidade é algo que é legítimo, ela tem que continuar existindo, ou ela não faz a menor diferença? É difícil, é bastante difícil, né? Porque tem tanto dado vazado, né? E aí você fala, bom, que privacidade que eu tenho, né? Mas a gente não pode desistir, né? A gente precisa continuar reportando, se alguém que está ouvindo a gente aqui, ou que está vendo a gente aqui, sabe de algum site ou de alguma empresa que está vendendo dado, precisa denunciar para os órgãos competentes. A gente tem o advento da LGPD aí que está tentando de alguma maneira salvaguardar o nosso dado. É um universo muito difícil de se tratar, né? Porque o dado uma vez exposto é igual a foto que foi exposta uma vez, é difícil de você retomar ela, né? Sim. Mas é importante que a gente continue trabalhando em termos de privacidade. A privacidade faz parte da confidencialidade, que é a tríade de tecnologia, né? Que é o que sustenta a tecnologia. A gente está chegando num ponto de inflexão. Eu acho que vocês do mundo jornalístico veem muito isso. Tem tanta fake news hoje que é difícil você saber o que é verdade, né? Só que não é por isso que você vai parar de fazer o que é certo. Então, em termos de dados, é a mesma coisa. A gente precisa continuar tentando se proteger o máximo possível, salvaguardando o dado o máximo que a gente puder, porque senão a gente vai chegar num universo onde a tecnologia vai ficar inviável. Deixa eu chamar o Diogo agora, porque ele não aguenta de saudade da gente. Voltei. E dessa vez, como o assunto é Pix, eu tenho uma pergunta para você. Como que a gente pode, tecnologicamente, aumentar a questão da segurança no Pix? Dado que, pelo que eu percebo, os problemas que acontecem são pelo uso do Pix, né? E não na tecnologia em si. Você consegue dar algumas pistas para nós? Eu acredito que educação é a solução. A gente precisa, você falou sobre letramento digital, a gente precisa cada vez mais colocar essa disciplina de tecnologia nas escolas, conversar com os nossos familiares sobre segurança, como se proteger, sobre confidencialidade, sobre integridade, sobre como operar
né? Muitas vezes a gente opera no automático e aí é onde os atacantes que usam engenharia social, por exemplo, entram, né? Operar no automático, hoje em dia, em tecnologia, especialmente em transações financeiras, em dados pessoais, é perigoso, né? A gente precisa cada vez mais discutir como sociedade, entender. A educação é que vai salvar a gente. Não tem como, né? Não tem como acabar a engenharia social. Por mais que você implemente 50 fatores de autenticação, Sim. se um atacante que usar a engenharia social, ele vai ultrapassar esses 50 bloqueios e vai conseguir fazer o que ele quer. Sim. Né? Então a gente precisa, primeiro, sempre duvidar muito, especialmente quando tem muita urgência. É um perfil do atacante colocar urgência para você fazer as coisas logo. Sim. Se você causar um arrasto nessa solicitação, ele provavelmente tem a propensão de tentar atacar outra pessoa. Sim. Né? E conversar sobre o tema. Acho que isso que a gente está falando aqui hoje está levando a gente para o próximo capítulo. Né? É assim que a gente vai evoluindo como sociedade. Que bom saber que a gente está ajudando as pessoas de alguma forma a ficar um pouquinho mais espertas e atentas ao que acontece com elas quando o assunto é Pix. Ainda mais saber que elas têm que aprender a respeito disso. Qual?